Bom dia, bem-vindos a mais uma edição de Olhar de Lince. O meu nome é Filipe Carvalho. Ao meu lado estão os nossos analistas, Pedro Filipe e Miguel Campos, consultor nas tecnologias de informação para a educação, hoje em substituição de Pedro Cabrita, que não pôde estar presente. Vamos analisar a manifestação que ocorreu hoje, o protesto por parte dos professores. O exame de português do 12º ano, de acordo com o Governo, acabou por se realizar com várias dificuldades, não só por parte dos professores, mas também por parte de alunos, com várias escolas a não conseguirem realizar os exames em condições. Espera-se também alguns problemas ainda ao longo da semana para os outros exames, somente de matemática. A grande questão aqui que se coloca, Miguel Campos, é: que trapalhada foi esta, ou será que alguém tem razão no meio disto tudo? Eu, antes de poder responder diretamente à pergunta, queria só referir aqui os 3 motivos que levaram aos sindicatos dos professores a agendarem esta greve. Esses 3 motivos eram o regime de requalificação profissional, a mobilidade geográfica proposta pelo Governo para os professores e o aumento do horário de trabalho de 35 para as 40 horas. Efetivamente, não houve acordo nestas matérias. Houve uma greve agendada para esta data do Exame Nacional de Português e causa-me alguma surpresa, e acho que isto está um bocado desvirtuado aquilo que se passou. Hoje em dia no dia de hoje discutimos o problema que se gerou nos exames, mas estes 3 motivos que aqui foram enumerados não se chegou a nenhum consenso, e sinto que, como dizia hoje o Presidente da Confederação Nacional da Associação de Pais, Manuel Carlos, todos ficaram a perder com a perturbação à volta do exame de português. Portanto, eu sinto que ninguém ficou a ganhar. Não se conseguiu realmente ganhar aqui a batalha que os sindicatos propuseram. Os alunos ficaram até às 9h15 sem saber se iriam fazer exame ou não. Os números que o Ministério avança é que dos 75 mil alunos inscritos, 55 mil realizaram, outros 20 mil não realizaram, vão passar para dia 2 de julho. E eu sinto que nem os professores ganharam a batalha, nem os sindicatos, porque o Governo não voltou atrás na decisão, ou não considerou a decisão de anular o exame de hoje, e os alunos foram prejudicados. E, portanto, eu sinto que ninguém ganhou, e é difícil perceber se alguém sequer podia ter razão neste processo. Pedro Filipe, achas a mesma coisa? Achas que ninguém ganhou no meio deste contexto? Ou aqui alguém tinha que ceder ao Governo, aos sindicatos, neste caso os professores, e achas que no final de tudo quem ficou a perder, quem perdeu mais foram os alunos? Sim, acho que no final de tudo quem perdeu mais foram os alunos. Quanto à questão de ninguém ficou a ganhar, bom, se vimos pelo lado objetivo, ninguém ficou a ganhar. Ou seja, os sindicatos não conseguiram as suas pretensões, o Governo sai a ganhar, porque consegue manter tudo igual, não é? Bom, agora os alunos perdem, porque os alunos é que vão ter que fazer o exame. Ao Governo isso não custa muito, é reagendar. Não se percebe até porque é que o Governo não reagendou logo, como até tinha sido sugerido por várias entidades, quer as associações dos pais, quer até... Traz-te o quê? Teimosia? Foi um braço de ferro. Foi um braço de ferro, e é isto que se trata, não é? Quando se parte para uma greve e quando chega ali, é exatamente isto, é a luta laboral, e foi um braço de ferro. O Governo quis aqui fazer prevalecer a sua. E ainda por cima quis fazer prevalecer a sua, passando o ónus de todo o mal que estava a passar para os sindicatos. Eu acho que esta mensagem ficou muito na sociedade. Foi, os sindicatos dos professores, os professores que não querem saber dos alunos, o que é que os professores estão a fazer aos alunos, sem tocar o futuro dos alunos, não os deixando de fazer o exame quando deveriam tê-lo feito. E não creio que seja bem assim. Acho que o futuro dos alunos está hipotecado exatamente por medidas como este Governo e por nós não nos opormos suficientemente com a força e com a veemência que merecem as medidas que este Governo quer instaurar. Mas houve opiniões distintas, e houve alunos que criticaram a posição do Governo e alunos que criticaram a própria posição dos professores. Logo, a sociedade teve aqui uma posição muito A sociedade teve completamente dividida. Hoje tive discussões apaixonadíssimas com gente de um lado e outro da barricada. Enquanto havia gente a defender a posição dos professores e a dizer que, obviamente, a greve é um direito, os professores estão insatisfeitos e por isso têm o direito de marcar uma greve, e uma posição que eu também tenho, essa é a minha posição, e dizerem-me, mas a greve assim é excessiva, porque assim causa de facto um grande ónus para o Governo e para com os alunos. Pois, mas a greve é exatamente isto, não é? Se uma greve não se faz num fim de semana entre as 2 e as 6 da manhã, porque as pessoas dizem todas, a gente tem o direito à greve, mas depois que eles façam quando não afeta ninguém. Então não há greve. Vês a mesma coisa, Miguel, isto é, a greve tinha que ter este impacto, ou tinha que ser nestes dias, para ter algum tipo de reação para com o Governo? É assim, eu não concordo com o agendamento da greve a um dia destes, mas efetivamente consigo perceber que ela, para ter efeito, para ter aqui alguma capacidade de criar esta situação de ser estrondosa, acaba por haver necessidade de marcar num dia destes. Mas o que eu sinto, e aquilo que nós devemos, se calhar, refletir um pouco,
é que a greve foi realizada, os alunos foram prejudicados, depois há manifestações de alunos em algumas escolas, como aconteceu em Braga, Viseu, Lousada, Coimbra, em Lisboa, houve invasão de escolas por alunos em Braga, houve depois encarregados de educação a apresentarem reclamações e queixas nas juntas de escolas, nas direções regionais de educação, mas sinceramente eu sinto que a greve acabou por não ter efeito, ou seja, provocou aqui uma discussão, mostrou uma posição e o tal braço de ferro, mas a mim o que me deixa, se calhar um pouco até mais triste, é que efetivamente não se ganhou nada com a greve. Porque os resultados práticos da mesma não surtiram efeito. E aliás, perdeu-se completamente nesta situação toda os 3 argumentos ou as 3 frentes de batalha que os sindicatos tinham. Assim, E eu acho que isso é que acaba por ser pouco produtivo. Naturalmente que o direito à greve é um direito que está na Constituição, é um direito que qualquer povo democrático deve poder utilizar, é uma ferramenta essencial para um sistema democrático, mas eu sinto que nesta, como noutras, estamos a perder um bocado essa utilidade. Pois no fim, vamos fazer as contas e não temos. A requalificação profissional dos professores foi discutida, não se chegou a um consenso. Hoje, todas as pessoas queriam saber se há exame, se não há exame, não é? Mas não foi, o objetivo da greve não foi não haver exame. Então, mas eu acho que estamos aqui a analisar a coisa de um ponto de vista erróneo. Okay? Isso não é verdade. Ou seja, o Governo disse, estas medidas vão ser aplicadas. Ponto. Final. Parágrafo. Não ouviu sindicatos, não ouviu ninguém, escolheu as medidas. Os sindicatos, obviamente, e os professores, disseram, não aceitamos, sem mais. Ao menos ouçam-nos. Vamos à mesa das negociações. Não houve. A partir do momento em que ameaçaram com a greve e que convocaram a greve, passou a haver negociações. Primeiro ponto da greve, conseguido. Sem a greve nem tinham havido negociações. As negociações depois não chegaram a bom termo. Mas dizem, estas greves não servem para nada. O que é que eles conseguiram? Não é verdade. Não, mas não digo que as greves não servem. É aquilo que eu estou aqui a querer transmitir é a eficácia das mesmas. Se nós não podemos melhorar essa eficácia, será que... Exatamente. A resposta não é fácil. É que é exatamente o contrário do que disseste ao princípio. Porque a greve é quanto mais eficaz, quanto mais prejuízo e mais pessoas vai afetar. Quanto mais pessoas uma greve afeta, quanto mais prejuízo uma greve causa, mais eficaz se torna. Eu lembro que na altura, em 2004, os controladores aéreos da ANA disseram, vamos fazer greve. E estávamos a um mês do euro. Agendaram a greve exatamente para os dizem que o euro ia começar. Iam chegar centenas de aviões e eles disseram, não, vamos fazer greve. Obviamente que eles foram atendidos. Sim, isto é assim. Aquilo que eu digo é o seguinte, eu não duvido que esta é a melhor altura para fazer greve. Mas criou-se aqui uma falácia na nossa sociedade onde lutar pelo que quer que seja é mau porque somos todos demasiado civilizados e são métodos muito do passado e coisas muito violentas. A greve é má porque afeta os alunos, a greve é má por causa de prejuízos, se é o metro também é mau porque as pessoas têm que ir para o trabalho, se é a CP é mau porque os bandidos ganham muito bem, estão lá nos comboios e aquilo é tudo muito bom. E qualquer pessoa que faça greve hoje é visto pelos seus pares, digo, nós populares, como alguém que me está a prejudicar a mim, porque é que ele tem direito de fazer aquela greve, mas porque é que ele vai fazer isso? Isso demonstra o quê? Demonstra que já chegamos a um ponto em que já nem conseguimos ter um consenso social naquilo que podemos fazer em relação ao país. Sim, chegamos a um ponto, acho que as pessoas perderam a noção de pertença. E acho que é sempre mais fácil nós apontarmos o dedo ao nosso igual do que apontarmos o dedo a quem está lá em cima. É mais raro, hoje em dia, ver alguém criticar o governo pelas medidas e pelos direitos que está a tirar a todos os profissionais do que criticar um grevista de vais fazer o quê? Vais paralisar o teu trabalho para tentar lutar pelos direitos que adquiriste aqui nos anos 80 e bandido, inimigo do povo. É impressionante. E estamos nisto. Como é que se resolve isto? Como é que se consegue resolver este problema, Miguel? Achas que a greve, como tu referiste, já não tem grandes efeitos, pelo menos práticos, mas como é que se resolve esta noção de que a greve é um direito e que é o grande direito dos trabalhadores? Eu concordo que é realmente um direito dos trabalhadores. Eu sinto que a eficácia das greves não tem sido, se calhar, a melhor. Não tem sido aquela que nós podíamos ter para promover melhores condições para os trabalhadores. Ela, se não existisse, e como o Pedro disse bem, nem sequer havia negociação, porque o Governo fechou-se e disse estas são as medidas que eu quero aplicar, independentemente de eu concordar ou não com elas. Isso é outra questão. Os sindicatos viram-se obrigados a esta atitude, mas ao fim de contas falaram, não chegaram a acordo nenhum, fizeram a greve e as medidas vão para a frente. E portanto, a não ser que os professores agora convoquem outra greve, que já não vai afetar os exames nacionais, porque o pré-aviso de greve tem um prazo legal que já não permite 10 dias. Provocar aqui esta questão. E portanto, eu sinto que nós temos que pensar, no país democrático em que estamos,
como é que nós podemos fazer as greves eficazes? E que medidas é que nós podemos tomar? Eu penso que esse é o grande desafio. Realmente não é fácil. Eu também não tenho uma solução aqui na algibeira que possa dizer, olha, agora a próxima greve vai-se fazer neste modelo porque vai ser muito mais eficaz e vai-se produzir muito mais efeitos. Efetivamente, todos percebemos que tem que causar impacto, mas eu sinto que muitas vezes, e hoje acho que foi o exemplo dos melhores que nós tivemos nos últimos tempos, porque não só quando é o metro, quando é a CP que afeta os transportes, hoje afetamos o futuro de jovens, o futuro de alguns alunos, que efetivamente, se eu olhar aquilo que, na minha altura em que realizei os exames nacionais, era o meu planeamento escolar para aquela situação, eu iria sentir-me realmente prejudicado. Portanto, eu teria esse sentimento e iria, de certeza, reagir mal a esta situação. Independentemente de hoje vermos que havia alunos que estavam com os professores, que até mostraram cartazes de apoio à situação dos professores, outros contra, mas eu, pessoalmente, sentiria-me prejudicado numa luta que eu perceberia que é dos professores e que tem em conta as medidas do governo, mas que, no fundo, não foram os professores hoje que ganharam, não foi os alunos hoje que ganharam, e eu acho sinceramente que a frase que eu disse há pouco, todos ficaram a perder com a perturbação à volta do exame de português, eu acho que é que resume melhor o dia de hoje. E como é que se vê o futuro do Nuno Crato no governo? O Bloco de Esquerda pediu a demissão. Concordam com este pedido de demissão, tendo em conta que o Nuno Crato também já esteve envolvido num processo de Miguel Relvas, e nesse sentido aí acho que da opinião pública teve um grande apreço, digamos assim. Hoje foi exatamente o oposto. Nuno Crato poderá estar com o lugar em risco? Eu acho que em Portugal o Ministro da Educação está sempre com o lugar em risco. Penso que é a pasta onde os ministros duram menos tempo. É impressionante. A rotatividade que temos nos nossos Ministérios da Educação são impressionantes porque, regra geral, há sempre uma altura onde vão ter que tocar numa coisa sensível e depois já sempre pede-se admissão, e ainda que não haja admissão, porque raramente há quando é pedido, sempre que há a necessidade de limpar a imagem do governo, o Ministro da Educação, como é uma das caras mais vistas, porque está sempre no limbo, porque são as associações de estudantes, são um sindicato com muita força que é a FENPROF de Mário Nogueira, e então o Ministro da Educação é sempre um dos que é afastado para dar uma nova imagem. Mas eu queria voltar ainda aqui àquilo que o Miguel disse, sobre hipotecar o futuro dos alunos. E eu digo, olhando para os números do desemprego jovem, olhando para a taxa de empregabilidade dos jovens que saem da faculdade, olhando para as medidas de emprego e políticas de emprego que não são feitas em Portugal, achas mesmo que é isto que está a hipotecar o futuro dos alunos? Não, eu não acho que seja isto. Numa sociedade onde 70% dos recém-licenciados estão no desemprego, vai ser o facto de alguns desses futuros recém-licenciados terem que adiar uns dias o seu exame de português que vai comprometer. Eu não digo que é única e exclusivamente esta situação que está a hipotecar. Mas de todas as medidas que são feitas, a única que levantou este levantamento e este descontentamento popular é isto. O que é que os professores estão a fazer? Bandidos que não se preocupam com o futuro dos nossos jovens. Ou seja, estamos há 2 anos nesta legislatura. Os jovens estão cada vez mais afundados. Já mandámos os jovens emigrar. Já mandámos os jovens mudar de área. Já não mandamos os jovens suicidar-se porque parece um pouco mal. Mas de repente remarcam-lhes um exame para uns dias depois e ai os bandidos. Repara, eu não disse que isso é o fator principal que está a prejudicar ou hipotecar o futuro dos jovens. Mas é mais um argumento, quer dizer, é mais uma situação que acontece num país, não é? Que está dentro do espaço europeu, que está dentro da União Europeia, e que nós vamos a ver que acontece esta circunstância. E nós pensamos que efetivamente não há uma capacidade de acordo entre tanto o Ministério, neste caso a Educação, o Governo e o... Não há uma intransigência, ou seja, pessoas que primeiro não se quiseram sentar à mesa das negociações, que só aceitaram sentar-se à mesa das negociações depois do pré-aviso. E depois não se concluiu nada. E depois não se concluiu nada. Nada vai concluir. O que é? Resultados práticos. Houve uma greve e 20 mil alunos não fizeram o exame. Então, os professores têm que recuar por causa disso. Não têm que como recuar. de um lado há intransigência... Nós temos é que pensar que se calhar agora marca-se uma greve para o exame de matemática, não é? Vai-se outra vez tentar fazer negociações sobre estas 3 medidas que o Governo quis aplicar à carreira dos professores e, mais uma vez, não vai-se chegar a lado nenhum. Resultado lógico. Mais 20 mil alunos não fazem exame e, portanto... Resultado lógico. Deixe-se de então de marcar greves. Já vimos que isto não tem resultado prático. Aceitem e calem. Não, pense num modelo diferente de greve que permita que, em termos daquilo que são as medidas propostas e as negociações, se chegue a um bom porto. Ou que se consiga, no fundo, ganhar alguma coisa com elas. Porque eu sinto que cada vez que se faz, cada vez ganha-se menos. Ou seja, as greves, se calhar, há 30 anos, há 35 anos atrás, eram mais eficazes que as de hoje. Parece que estão a perder qualidade.
Porque aquilo que eu Ou sinto... haveria mais sensibilidade política na altura para este tipo de coisa? É que hoje em Também dia acho que o acredito governo não tem nisso. qualquer tipo de sensibilidade para a contestação social. Hoje em dia tens um governo que está sujeito a uma pressão de uma intervenção externa, Sim. que te leva a ter um conjunto de decisões que muitas vezes, se calhar, até o próprio governo pode não achar que é a melhor. Mas tem que Será? ser. E o problema é esse. O problema é que a situação que é, há uma intervenção externa, há um conjunto de medidas, tens que aplicar, como noutros países, não é? Como na Grécia, por Foram exemplo. os senhores da Troika que propuseram estas medidas. Não podem não ter proposto diretamente, linha por linha, o que aqui está, mas efetivamente disseram, o vosso sistema de ensino tem professores a mais. Porquê? Porque o vosso número de alunos reduz e, portanto, vocês têm 170 mil professores, têm um professor para cada 8 alunos, se calhar não dá. Tem que pensar que tem que reduzir. E Deixa-me ser curioso, nós temos professores para cada 8 alunos e toda a gente se queixa depois que as turmas são enormes e que estão a aumentar cada vez mais. Não, estão a aumentar. Ou seja, nas turmas, na prática, Mas aí o no dia a problema dia é do outro. sala de aula, o que se verifica é um professor para cada Aí há outro 30 problema. alunos. Mas aí ainda há outro problema. É que os professores que existem muitas vezes estão em excedentes em determinadas áreas que têm menos alunos. Então tu se calhar tens uma turma com 7, 8, 9 alunos e tens outra com 30 e tal. Porque o agrupamento dessa turma é, por exemplo, o científico ou natural, que tem muito mais alunos porque tem muito mais procura, existe muito mais oferta e, portanto, acaba por ter, até nisso, às vezes o sistema está desregulado e está mal dimensionado pela natureza dos professores que têm, pela área específica dos professores. Não só pela quantidade e pelo número de professores, também está desajustado e, portanto, estas situações levam a que a ideia do governo não é que deixe de haver direito à educação, não é que os alunos deixem de ter educação. A questão é que tem que redimensionar, porque não é eficaz. Os alunos podem, se calhar não vão deixar de ter direito à educação. A qualidade da educação que os alunos vão receber é que é cada vez mais diminuta. Vamos passar aqui para outro tema. Vamos passar para um minuto livre de Miguel. Este hoje vai ser do Miguel. Miguel, força. Eu queria aproveitar este minuto livre então para falar aqui sobre o movimento de cidadãos em Portugal. Eu penso que é de refletir que neste momento estamos a chegar a uma conclusão e penso que a grande maioria dos portugueses e das portuguesas estão a perceber que não é solução à alternância partidária que temos tido nos últimos anos a governar Portugal. Mas sim, hoje mais que nunca, parece-me que a solução para governar deve surgir de alguns movimentos provenientes da sociedade civil, compostos por cidadãos idóneos que sintam e consigam visualizar diariamente os efeitos da crise e as dificuldades que nós atravessamos a nível social. É de realçar o sucesso de algumas gestões autárquicas que são feitas com movimentos, não todos, mas alguns movimentos cidadãos têm feito um papel positivo. E para terminar, eu queria fazer só aqui uma referência a uma entrevista que saiu a semana passada, no dia 12 de junho, onde um movimento que se intitula Revolução Branca disse que uma frase curiosa é que uns têm uma forma de fazer política que é servir-se das pessoas, outros nascem com a predisposição para servir os outros. Eu penso que esta é uma definição interessante sobre aquilo que é ser político. Portanto, eu não devo ser político para me servir da política, mas sim ser político para servir os outros. Tenho que ser uma pessoa sensível. Portanto, eu não posso pensar na política como uma carreira de sucesso, mas sim como um dom de servir os outros. E eu penso que esta era uma boa reflexão para nós ficarmos e para aproveitarmos e se calhar ver que algo tem que mudar. Quero agradecer-vos aos dois por mais uma conversa aqui no Olhar de Lince. Já sabem que podem sugerir temas através do nosso e-mail, olhardelince.fm@gmail.com. Aos nossos ouvintes, muito obrigado pela vossa companhia. Podem voltar a ouvir o programa na próxima quinta-feira, ao final do dia. Da parte do Pedro Filipe, do Miguel Campos e da minha, Filipe Carvalho. Tenham uma boa semana.